Olá pessoal, eu sou Mário Cuno, administrador de empresas e coach e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Mais uma vez aqui com a gente, essa pessoa maravilhosa, Sidneia Coelho, mais uma vez aqui para dizer muitas coisas boas para vocês, caros ouvintes, no nosso programa Cida Maria Fica a Dica. Sidneia Coelho, prazer mais uma vez. Muito bom estar aqui com você mais uma vez também. Ai, muito divertido nossos encontros, gente. Olha que o nosso caso não foi tão amoroso, mas está sendo um amor eterno, gente. Pois é, já não sai daqui, tá aqui todo mês. Amém, gente, que continua assim trazendo muitas novidades para todos nós. Sidneia, a gente estava conversando nos bastidores sobre algumas coisas. Você poderia abranger esse assunto que a gente estava lá falando, sobre a questão da pandemia, sobre a questão dos filhos, das mães? Vamos falar um pouquinho para os nossos internautas. Então, nós estamos conversando, para quem não me conhece ainda, eu sou Sidneia Coelho, eu sou advogada, eu sou facilitadora em constelação familiar e mais uns cursinhos extras que temos por aí. E o que nós estávamos falando, linkando o direito com a constelação familiar em relação ao relacionamento mãe-filho. E tanto a Cida quanto eu estávamos comentando até que nos nossos atendimentos tem aparecido muitas pessoas com problemas no relacionamento mãe e filho, ou filho e mãe. E o que isso acarreta, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito da constelação familiar? Nós temos hoje o direito sistêmico, então nós podemos ter um olhar através do direito sistêmico. E o que acontece? Além de um processo que se arrasta há anos e não finda, tem ainda a parte emocional, relacionamento, desgaste. E aí depois a pessoa, o filho, vem e procura a gente, né? Tanto você na sua área quanto eu na minha do direito. Você, meu relacionamento não dá certo. Relacionamento não só com a mãe, porque esse corte no relacionamento com a mãe, ele provoca problemas no relacionamento futuro, entre relacionamento amoroso futuro. Ele causa problema na parte financeira, ele causa problema na parte profissional e fora os problemas na própria pessoa. Às vezes torna-se uma pessoa insegura, uma pessoa autocrítica e isso sem perceber. A pessoa, a gente costuma falar na constelação, né? Que isso é o inconsciente. A pessoa ela vai trazendo essa lealdade, como nós falamos na constelação familiar, sem perceber. E ela cria um sistema em desequilíbrio que ela não percebe e isso vai trazendo outras vertentes, né? É até engraçado, né? Atendendo no direito, aí tem algumas pessoas que falam assim, tem o dedo podre. Tem algumas pessoas que já tiveram 3, 4 relacionamentos e não dá certo. A pessoa, tem o dedo podre, não dá certo por quê? Da onde vem esse fundamento, né? É uma questão sistêmica. E aí a pessoa, o ser humano em si faz parte, né, de não assumir a própria responsabilidade e coloca sempre a culpa no outro. Porque o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro não sei o quê. Mas esquece de... E a sua parte. Exatamente. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, trata de uma ação de guarda, alimentos, visitas.
e está uma situação bem complicada. E aí a pessoa fala, o outro fala assim, olha, a questão é sistêmica. Pode até falar, o outro pode fazer, mas quem está atraindo esse tipo de pessoa? É a própria pessoa. E de onde vem isso? Está lá atrás, nas lealdades. Então, enquanto a pessoa não trata isso, não vai parar. Ele só vai mudar a pessoa, mas o problema vai permanecer. Então... existe sempre a ressonância. Sim. Só vai mudar a pessoa. Vai terminar esse relacionamento, vai continuar a mesma situação. A mesma situação. Enquanto a pessoa não resolver este problema de relação... E aí tem um livro muito interessante que chama assim, Onde Estão as Minhas Moedas? Não sei se você já chegou. Já. Olha, gente, uma boa dica de leitura. É ótimo. Leiam este livro, Onde Estão as Minhas Moedas. Porque, às vezes, num relacionamento, seja um relacionamento pai e mãe, seja no relacionamento amoroso, o pai e mãe... trabalho também, né? Trabalho também. O que acontece? Às vezes a pessoa... Claro, nós temos que honrar na constelação, falar isso, e até no lado religioso, né? Temos que honrar pai e mãe. Mas o que nós vemos na prática? Como que está tratando o seu pai e sua mãe? Está honrando o seu pai e sua mãe? Não é só uma questão religiosa, isso já vem com religiosidade. Não tem nada a ver. Não é religiosidade. Porque a maneira como nós tratamos a nossa mãe é como a vida vai nos tratar. Então, muitas vezes, num relacionamento, um homem, por exemplo, sempre encontra mulheres que vai socar. Por quê? Como que você está tratando a sua mãe? Você está tratando a sua mãe, está honrando ela, tratando com respeito, com atenção, com carinho? E mais, sem julgamentos. Nós falamos muito na constelação que nós não devemos julgar, né? Eu sou coach e no coach também nós falamos que nós não devemos julgar. E às vezes a pessoa ela quer que o pai ou a mãe seja o que ela projetou na cabeça dela. E não é. Pai e mãe também erram. Pai e mãe também... Ninguém nasce, né, com a apostila dizendo como faz, como tem que ser, né? E isso gera conflitos, gera briga, chegando à violência verbal e física. Então tem situações de extrema gravidade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma assistente social e ela atende idosos. Nossa. E ela estava me contando de um caso de um idoso que foi abandonado pelos filhos. Ele estava numa situação, a casa assim, de extrema sujeira, falta de cuidados de todos os tipos. Então, muitas vezes isso vai desencadear no quê? Na violência, violência física, violência verbal. E os padrões vão se repetindo. Talvez isso já vem lá de trás. Os pais, os avós, né, passaram por isso, que vem para os pais, chegou em você. E se você não cortar isso, como a gente fala na constelação, se não desfizer, né, esse emaranhado, vai passando para as gerações seguintes. Então, muitos casos de violência doméstica hoje, divórcio. Eu tenho uma cliente que ela já casou e separou umas 4 vezes. E aí depois foi uma outra... em seguida também, que já foram umas 3 vezes. Falei, olha, eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei da sua história de vida. Mas pelo que você está me falando, isso já vem lá de trás, não é você. E se você não cortar isso, vai continuar. Seus filhos vão herdar. Então, as pessoas, aí eles vêm e sofrem, né? Porque é um sofrimento muito grande. A pessoa não quer entrar num relacionamento para não dar certo. Um pai, uma mãe não quer viver em conflito, em atrito com o filho. E ainda que esteja em conflito, o que nós falamos na constelação? Nós temos que honrar e respeitar os nossos pais, não temos que julgar. Nós temos que honrar os nossos pais somente pelo fato de ele já ter nos dado a vida, de estarmos vivos aqui hoje. Mas não herdar as consequências das quais eles viveram, né? E a gente pode fazer da nossa vida o que nós quisermos. Então, às vezes,
muita gente, mas eu vou honrar um pai, uma mãe, que infelizmente existe. Eu, como advogada, no ano passado, entrei com 3 ações para tirar a guarda da mãe. Raríssimo isso, hein? E isso ultimamente, Cida, tá acontecendo demais. É bom você abordar isso, porque recentemente eu tive um caso desse que, pra mim, isso era meio que impossível. Se isso já está acontecendo, então as leis realmente, elas estão olhando realmente o sentimento. Isso é muito importante. Olha, tem essa visão, né, que a mãe é praticamente imaculada. Né? Pois é. Apesar de no direito falar que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas a mãe sempre teve um olhar diferenciado em relação aos filhos. A mãe, quando a gente fala em mãe, a mãe vai proteger, vai cuidar, vai prover, muitas vezes. E hoje a postura está invertendo. São muitas mães que estão agredindo os filhos fisicamente, psicologicamente, e estão colocando a integridade física e emocional dos filhos em perigo, a ponto de um juiz determinar que ela não tem a capacidade psicológica de continuar cuidando do filho. Exatamente. Isso é grave. E eu já peguei casos de crianças, assim, pode-se dizer recém-nascidas. Crianças com problema de autismo, por exemplo. Então, é uma situação extremamente grave, essa questão da violência dentro de casa, né? E as pessoas envolvidas nesse emaranhado sofrem demais. E aí a gente volta lá. Aí o que acontece? Foi uma pessoa outro dia no escritório, ele já tem um processo, tem uma advogada constituída. Eu falo, olha, eu não costumo ficar olhando o processo de colega. Primeiro porque isso é antiético. E como é um processo de família, segue em segredo de justiça. E aí ele reclamando da advogada, porque o processo não andava, não sei o quê. Aí eu conversei com ele, eu falei, olha, aí conversamos, foram umas 2 ou 3 horas mais ou menos de conversa. Aí eu falei da questão sistêmica e tudo, eu falei, olha, o problema não é só advogada, o problema está em você. Olha que interessante, gente. Essa questão da constelação familiar, as pessoas acham que ela não funciona. Olha todo o sistema, como isso está ajudando hoje na questão jurídica. Não, ajuda demais. Essa pessoa, ela chegou, pensa numa pessoa que chegou no escritório totalmente, sabe, perdida. Totalmente perdida. Não sabia o que fazer, desesperada. A palavra certa é desesperada. E aí, conversei com ele, mostrei este lado. Ele saiu da consulta outra pessoa. Você conseguiu tirar o emaranhado que ele estava vivendo e até ajudou no processo. Essa semana mesmo eu atendi um outro que ele falou assim, eu vou matar, em relação à questão de conflito familiar. Eu falei, eu vou matar essa mulher. Extremamente nervoso, extremamente alterado. Aí conversei com ele, tornou outra pessoa. Então, o direito sistêmico, né, que nós falamos hoje, que é o direito sistêmico, é um atendimento mais humanizado. Porque, no geral, eu sou formada há 20 anos. Então, a gente aprende no direito o quê? É brigar. É brigar mesmo. O direito sistêmico, ele veio trazer um outro olhar para esta situação. Então, é um olhar que nós falamos que é um olhar mais humanizado, que vai na raiz do problema, não vai só naquela situação que o cliente está trazendo em si. Não que vai deixar de lado o processo judicial, precisa do processo judicial, muitas vezes. Mas, muitos casos, após uma constelação ou um atendimento sistêmico, né, no caso desse cliente, eu não cheguei nem a fazer a sessão de constelação, mas foi um atendimento sistêmico. Porque no atendimento sistêmico a gente olha o todo, a gente não olha só o problema que o cliente está trazendo. Muitas vezes já resolve.
E isso facilita muito, né, hoje o processo judicial, porque você não precisa levar hoje até nas últimas consequências. Hoje tem muitas coisas que você pode suavizar. Isso seria muito interessante em outras visitas que você venha, que eu gostaria de mexer mais nisso, eu gostaria de estar, fuçando um pouquinho mais essa caixinha de Pandora sobre o futuro jurídico dentro dessa nova visão sistêmica. Você poderia estar voltando mais vezes, porque eu estou achando esse assunto... Gente, vocês podem ver, eu deixei ela falar porque eu estava assim, bebendo a informação dela, porque para muitos de nós, né, isso é uma visão que vai trazer para o sistema jurídico uma humanidade que a gente não vai ter medo mais da justiça, porque ela vai ser feita, porque muitas vezes, como você falou, ele está ali para julgar, mas vamos ver outra forma de julgar, porque isso pode trazer o lado humano, porque muitas vezes as pessoas cometem erros, situações, mas não é porque é um delito, tem uma situação emocional. Exatamente. E eu até digo para as pessoas assim, no Brasil deveria não só... hoje já tem, né? As faculdades já têm lá o trabalho psicológico com os alunos, mas também algumas já têm, já estão praticamente todas. Mas até na formação, até do policial, formação de todas as... Teria que ter esse lado humano para poder até a gente conseguir não julgar, mas entrar no entendimento para auxiliar mais dentro da solução de cada situação. Exatamente. E eu acredito que isso esteja começando agora para transformar nós, né, os brasileiros, numa situação de olhar com esse lado humanitário, olhar um indivíduo melhor, né? Inclusive, Cida, eu tive um insight esses dias de fazer um trabalho voltado, paralelo ao direito, né, não é judicial especificamente, mas voltado para estes conflitos. Aí, utilizando a constelação familiar, utilizando o coach, PNL, todas as outras ferramentas que eu adquiri ao longo desses 43 anos de vida e que eu tenho certeza que eu vou continuar adquirindo outras, mas de maneira a facilitar a vida das pessoas, auxiliar as pessoas neste conflito. E tirar essa coisa, né, que a justiça é uma coisa pesada, ela pode ser mais leve, sim, adentrar por esse caminho do lado humanitário. Até mesmo, a pessoa pode entrar com o processo, pode resolver a questão judicialmente, mas quando ela tem, exatamente, quando ela tem um olhar sistêmico a respeito deste conflito, consegue resolver de uma forma mais rápida. Isso já é comprovado através dos fóruns que aplicam a constelação familiar. Uma média de 80% dos processos que são submetidos à constelação familiar chegam a um acordo. Olha, viu, gente? Sidneia, acabou o nosso bate-papo gostoso. Me promete que você venha mais vezes. Com certeza. Deixa os seus contatos, porque, gente, eu fiquei aqui babando. Então, gente, se vocês quiserem me procurar, procure no meu Instagram, sidneia.pcoelho. P é o P-E Coelho. Então, me sigam lá e vão ficar sabendo de mais notícias, mais novidades a respeito deste assunto que é tão gostoso de falar, né, Cida? Muito, gente. Você fica assim, babando. Então, gratidão. Obrigada. Mais uma vez, volte sempre. E gratidão a todos de casa, nossos internautas. Não esquece do joinha para Sidneia Coelho. Deixa suas perguntas para a próxima visita que ela vai ter muito em breve. Então, agradecemos a todos vocês, maravilhosos. Mais um pedacinho aí do programa Cida Maria Fica a Dica. Gratidão.